Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Menos de 24 horas para iniciarmos, quem sabe, o super ciclo, aquele ciclo que acontece na fase 2 do bull market, que leva a uma aceleração muito grande, tanto do Bitcoin quanto das altcoins. A gente está diante de horas que serão decisivas e eu quero te mostrar exatamente o que a gente tem que ficar atento e o que a gente tem que ficar de olho e por que este super ciclo pode começar a aparecer. Fica até o final que eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, como de praxe, eu peço a você para deixar nos comentários aquele ativo que você quer que eu analise. Amanhã, depois dos dados de inflação, a gente vai fazer uma análise completa com diversos ativos para você identificar o que existe de oportunidade clara. Mas hoje a gente vai falar de um ativo que muito provavelmente vai começar a acelerar por conta de um ETF. Bom, eu quero começar falando sobre o que temos hoje e o que temos amanhã de manhã. Se você assistiu o meu vídeo de ontem, você muito provavelmente sabe do que eu estou falando. A gente tem hoje debate presidencial nos Estados Unidos. Donald Trump e Biden têm o seu primeiro debate. E um dos assuntos é criptomoeda. Mas, muito mais importante do que o debate hoje, vai ser os dados de inflação amanhã de manhã. O mercado está com uma expectativa bem bullish e isso pode trazer uma grande movimentação na sexta-feira. Lembrando mais uma vez a você que a gente ainda mantém o gap de curto prazo, o gap exatamente em 64.350, gap que normalmente é fechado em até 72 horas, essas 72 horas passaram, mas, como eu falei nos últimos vídeos, o debate presidencial e os dados de inflação amanhã podem nos levar ao fechamento deste gap. Quando eu falo de super ciclo, você pode até torcer o nariz e achar que eu enlouqueci. Porque como que esse cara pode falar isso se a gente está numa queda absurda? Mas se você olha no gráfico diário, realmente a gente tem uma queda elevada. Inclusive a gente está trabalhando abaixo de uma LTB diário. A gente pode traçar aqui e a gente tem uma linha de tendência de baixa no gráfico diário que ainda não foi rompida. O que seria o primeiro sinal de força para o mercado? Isto não aconteceu. A gente teve ímpeto de alta na terça, teve o pullback ontem, hoje estamos tendo uma valorização, mas a gente não está conseguindo romper esse ponto. Isso pode, obviamente, mudar já nas próximas horas com o debate presidencial que vai turbinar o mundo cripto. Por coincidência ou não, por o interesse dos republicanos e democratas, os dois partidos agora pró-cripto. Coincidência da eleição? Bom, não existe. Mas também mercados de risco tendem a se valorizar em corridas eleitorais, embora a gente tenha uma movimentação muito agressiva de sobe e desce, as eleições tendem a catapultar os mercados de risco. Então, as criptomoedas tendem a se beneficiar. Como eu falei ontem, e eu sigo com a mesma visão, os pontos mais críticos que você tem que considerar nessas próximas horas são 65 mil e, obviamente, 58.350. Esses são os pontos mais importantes. Só que a gente está vendo o seguinte, e a gente está vendo desde o movimento de baixa que foi extremamente agressivo na segunda-feira, a gente está vendo a dominância cair. A dominância está caindo, segue caindo, se mantém em queda. O Bitcoin caiu, a gente teve queda, eu vou colocar no semanal. O Bitcoin caiu na segunda-feira. Altcoins subiram. O Bitcoin subiu na terça-feira. Altcoins subiram. Ontem, nós vimos o quê?
o mercado cair e a dominância cair. E hoje o mercado está subindo, nós estamos com uma valorização de 1,17% e a dominância está com queda, deixa eu puxar aqui exatamente o percentual, está com queda de 0,3%, levando altcoins e o Total 3 hoje a uma valorização de mais de 1,5%, o que nos coloca em uma valorização nominal de 12 bilhões, com um avanço de quase 18 bilhões na semana no Total 3. Ou seja, o que está acontecendo? Faça chuva, faça sol, faça alta, faça baixa, as altcoins estão ficando mais fortes. E este é um cenário que chama a atenção. Esse é o primeiro ponto que você tem que ter atenção máxima ao mercado. As altcoins estão mais fortes, as altcoins estão se mantendo mais fortes, com o Bitcoin subindo ou descendo, demonstrando que a gente pode ter formado fundos em diversos ativos, na grande maioria dos ativos e até no Total 3. Isso você já conhece. No entanto, o cenário, e olha só o Bitcoin no semanal, o cenário com potencial fechamento, e é potencial, probabilidade, potencial fechamento com uma bandeira e um martelo de força, podem nos levar a um movimento entre hoje e amanhã, um movimento bullish com esse martelo de força fechando a semana no Bitcoin, e se esta dominância seguir em queda, a gente pode fechar com um martelo de força ainda mais agressivo no Total 3. E se este padrão for rompido no Total 3, que é o market cap das altcoins, a gente tem uma projeção. Eu quero te mostrar essa projeção. Pós-rompimento, a gente pode ter este movimento aqui. Então, saindo do ponto em que nós estamos para um ponto de aceleração, vamos colocar em azul, a gente pode acabar vendo já nessas próximas horas com um cenário bullish no debate presidencial e com dados de inflação que venham pelo menos dentro do esperado, levando também ao fechamento do gap e o fechamento da semana com o martelo de força, a gente pode acabar vendo o Total 3 ter um movimento de rompimento nessas próximas horas, o que vai nos colocar em um movimento potencial para Total 3 alcançar 900 a 1 trilhão de dólares. Este é o potencial, este é o objetivo pós-rompimento deste padrão. E a gente está formando, sim, deixa eu ajustar aqui, e a gente está formando, sim, um movimento de fundo e fundo ascendente, com potencial elevado de rompimento para cima, com uma continuidade de alta de todo este movimento acelerado, esse movimento bullish, que está se mantendo. Por quê? A gente tem fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. O mesmo vale para o Bitcoin, fundos ascendentes. Então o que a gente está enxergando é que essas 24 horas podem dar o start. Entenda que é o start. Não vai simplesmente acordar amanhã e vai estar tudo com 2000% de valorização. Mas pode ser o start para um movimento de aceleração neste Total 3, o que vai beneficiar o market cap das altcoins. E este ponto, este cenário, com um detalhe, um cenário de queda no Total 3, ele pode nos levar exatamente ao start de um movimento de baixa na dominância. De baixa na dominância. Por quê? E eu já vou te explicar o porquê.
O movimento de baixa na dominância seria e é o mais plausível porque a gente tem uma cunha ascendente semanal que está rompida com teste e rejeição, prestes a confirmar um pivô de baixa que vai levar uma aceleração no movimento de queda na dominância. E a dominância tende a ter uma queda porque existe a probabilidade do Bitcoin ficar em movimento lateral. Lembra que a gente falou? Se o mercado fizer este movimento, um movimento mais agressivo, por exemplo, nos levar a parte de 618, e ele acabou nos levando a 78,6 e a 88,6, a gente pode acabar vendo o quê? Por mais tempo, o Bitcoin neste padrão de equilíbrio, para aí sim termos um rompimento. Um movimento de equilíbrio é um movimento que acaba tirando o interesse dos investidores de forma direta no Bitcoin. E quando existe uma falta de interesse, pode haver um interesse claro nas altcoins. Por quê? Porque elas estão com um preço muito baixo, isso é inegável. A gente tem o Total 3 com uma distância, ainda com uma distância, de nada menos do que 87% do seu topo, e a gente atingiu níveis mínimos para estas altcoins com diversos indicadores. Não está convencido? A gente tem mais um detalhe. A gente tem o detalhe que é o seguinte. A gente inicia, tem o início, é o primeiro passo para uma alt season, quando a gente tem uma aceleração do movimento do Ethereum ante o Bitcoin. Ou seja, Ethereum ganha valor acima do Bitcoin. O dinheiro começa a ir para Ethereum e é o Ethereum que dá o start desta alt season, desta fase 2.0, deste super ciclo, como é conhecido este movimento de aceleração das altcoins. A gente está em um padrão em Ethereum, Bitcoin, que é um padrão que rompe para cima. Rompimento para cima, acelera Ethereum e inicia o movimento de alta prioritária para Ethereum, fluxo financeiro girando entre altcoins, alt season em potencial, movimento agressivo de alta para as nossas amadas altcoins. Isso aqui pode ter o start já na semana que vem, porque o que tem na semana que vem? Semana que vem, o ETF de Ethereum começa a ser negociado. Não está convencido que as altcoins têm essa capacidade de acelerar? Olha o que aconteceu hoje. A VanEck, que é um fundo de investimento, uma empresa, um fundo de investimento, ela registrou oficialmente o pedido para um spot, um ETF spot de Solana. Espera aí. O que a gente falou há algum tempo atrás, ia ter o de Bitcoin. Se tivesse o de Ethereum aprovado, começaria a ter dos grandes ativos. Solana, BNB e por aí vai. E isso vai trazer interesse para o Ethereum, posteriormente para a Solana, e este capital vai direto para ETFs, papéis desses ativos, mas chama a atenção do investidor institucional para estes projetos, para esses ativos e também para o seu ecossistema e, não esqueça, para os alfas de cada um dos setores que a gente trabalha, que a gente investe. Inteligência artificial, DePIN, RWA, gaming. E quando o dinheiro vai para os alfas, ele acaba também, posteriormente, em um fluxo normal indo para gemas. Então a gente está tendo um alinhamento muito interessante e o cenário de valorização para as altcoins parece ser iminente. Lembrando que Solana hoje está subindo nada menos do que, vamos puxar aqui, Solana está tendo seu movimento de alta de mais de 8%, justamente por conta do seu ETF, do primeiro pedido do ETF.
E não esqueça o seguinte, Solana, que está formando ainda topo, fundo ascendente, topo descendente, fundo ascendente, se romper esta faixa de preço, poderá levar o ativo a estes pontos, que é o primeiro alvo para Solana. Lembrando que é o alvo de topo histórico. Então Solana está em um movimento em potencial em busca do seu topo histórico. Solana puxa o mercado, o alfa, gemas de Solana tendem a se beneficiar. A gente vai ter outros ativos conforme o ativo principal começa a lateralizar, o dinheiro sai de Solana, por exemplo, e vai para Render, setor de DePIN, a alfa sobe, gemas seguem pelo caminho posteriormente. E é desta forma, com o dinheiro tendo o seu ciclo natural, que a gente vê estes bons ativos, bons projetos tendo valorização. E este é um momento ainda propício? Sim. Você deve ter apenas um cuidado com as próximas 24 horas. A gente não tem como bater o martelo e falar, não, isso vai acontecer com certeza. Porque a gente está de frente para um debate presidencial e para dados que são muito importantes amanhã de inflação. Mas avalie este cenário. Ele pode não acontecer amanhã, ele pode não acontecer na semana que vem, mas é um cenário que começa a se desenhar e pode dar o start para o super ciclo, sim. Eu vou trazer atualizações hoje à noite quanto ao debate no grupo do Telegram geral. O link está na descrição do vídeo. É totalmente gratuito. É um local que eu passo dicas, trades, análises, insights e muita informação de qualidade para que você possa, de fato, lucrar na frente. E agora, se você quer ter acesso a tudo que eu faço, minha carteira, meus trades, minhas análises, meus porquês. Por que eu estou comprando, por que eu estou vendendo, por que eu estou rebalanceando, o que eu estou rebalanceando. Acesso totalmente transparente à minha carteira, acesso totalmente transparente aos meus investimentos no mercado futuro, trades, alavancados, estratégias. Quer ter suporte 1 para 1 comigo para discutir a sua estratégia, a sua carteira? Quer ter aulas que te dão base? Ontem eu fiz uma aula muito detalhada do pior cenário possível. Eu estou bullish? Sim, mas eu sempre tenho que considerar o pior cenário. E eu coloquei exatamente aos integrantes do Prêmio e Desafio qual será a minha estratégia no pior cenário possível, numa perda de fundo dos 56 mil. Acho que a maior probabilidade é sim um padrão de equilíbrio e movimento de alta, mas eu não posso desconsiderar que é o mercado que comanda. E o movimento correto é a reação. E eu detalhei isso. Então você tem muitas aulas para te dar base. E se você se interessa por isso, seu local é no Prêmio e Desafio. 2 grupos fechados que custam pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda muito mais barato no plano vitalício. Como faço para participar? Clica no link da descrição, entra no nosso grupo geral, vai na última mensagem do grupo, vai ter um @oficial no FX, clica nesse @ e um chat com o nosso time será aberto e a gente vai te passar todas as informações. Analise com cuidado, porque a gente está muito próximo de grandes movimentos e que podem nos levar a este super ciclo. A gente vai avaliar, a gente vai acompanhar de perto. Lembre-se sempre, se não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional, onde apresento aquilo que eu estou fazendo e o que eu vou fazer com base na análise gráfica. Apenas trago alertas. Você deve fazer sua própria análise, sua diligência e investir com total responsabilidade, pois no final você é o único responsável por investir o seu dinheiro. Agora, você gosta do meu conteúdo? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e aperta o like que ajuda muito o canal a crescer. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.